O tempo esfriou e esfriou a partir da chegada de uma frente fria que se encontrou com aquela massa de ar quente e provocou, além da queda da temperatura, evidentemente, muita chuva, muito vento. E a Beatriz Manfredini está chegando também ao vivo de São Paulo para mostrar para a gente um levantamento divulgado para a Jovem Pan com exclusividade, levantamento da Defesa Civil, que conta mais ou menos como foi a passagem dessa frente fria por São Paulo, que gerou tanta preocupação, inclusive um movimento, criação de um gabinete de crise, com gente do governo do estado, da prefeitura, das concessionárias de energia, para ver se a população paulistana e paulista não é submetida novamente àquele vexame do começo do mês, quando teve gente que ficou até 7 dias sem energia elétrica. Beatriz Manfredini, bom dia, Bia. Bom dia para você também, Colombo, para a Lívia, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Pois é, o gabinete de crise, que foi encabeçado pela Defesa Civil de São Paulo, o governo do estado, e contou com diversas frentes, ele teve início na sexta-feira e terminou ontem à noite, domingo. Isso porque aquele momento de risco meteorológico muito grande já passou. Então o gabinete de crise foi encerrado ontem à noite e nós conseguimos com exclusividade um balanço desses últimos 3 dias de risco meteorológico da Defesa Civil. Então a gente está falando de dados de todo o estado de São Paulo. E o que nós temos aqui é que, por exemplo, mais de 400 árvores caíram em todo o estado de São Paulo. A gente preparou inclusive uma tabela para quem nos acompanha, dá uma olhadinha nesses dados então que a Jovem Pan teve com exclusividade. No total foram 30 municípios atingidos pelas fortes chuvas e fortes rajadas de vento dos últimos 3 dias aqui no estado de São Paulo. 93 destelhamentos registrados, 14 desabamentos, 425 árvores caídas, 9 postes derrubados, 2 pessoas feridas e 23 pessoas desalojadas. Interessante a gente observar que não temos números de mortes e nem de desabrigados, isso porque o número ficou realmente em 0. Então o gabinete de crise foi encerrado com esses dados. A gente tem também algumas informações da Defesa Civil que demonstram que a maior parte dos locais que foram afetados por essas chuvas agora do fim de semana e também da sexta-feira ficam no interior do estado de São Paulo. Ontem, por exemplo, foram 26 municípios que foram mais diretamente atingidos, principalmente Itapeva e Limeira, por exemplo, por lá foram diversos chamados. Então a gente está falando do interior, mas claro, a cidade de São Paulo também foi atingida por essas chuvas. Neste momento eu falo aqui da Vila Sônia, na zona oeste da capital paulista. Eu estou em frente a uma escola estadual. Vou pedir para o nosso cinegrafista Guilherme Cassiano dar uma passeada aqui para a gente ver a situação. Mais uma árvore caída por aqui. A gente comentou agora esse número exclusivo da Defesa Civil de São Paulo, que são 425 no total. Essa árvore que caiu aqui na Vila Sônia, ela derrubou inclusive o muro da escola estadual Dona Ana Rosa de Araújo. Então a gente consegue ver que já teve um trabalho aqui de prefeitura, de remoção e poda de árvores, porque essa árvore que caiu, ela já foi cortada, ela está colocada na calçada, mas a gente vê que o muro da escola ficou todinho danificado, ele foi quebrado, tem até uma espécie de tapume, um papelão aqui colocado para evitar que as pessoas passem por esse muro. De acordo com os moradores aqui da região, essa árvore caiu no sábado e eles ficaram cerca de 24 horas sem luz. Essa é uma árvore, a gente consegue ver, mesmo ela colocada de canto, que é uma árvore de grande porte, e a gente está falando de sem luz, porque realmente dá para ver, olha, tem um pedaço do poste que ficou pendurado aqui também nessa rede e no muro da escola, ele ainda está aqui pendurado, não foi retirado, tem alguns fios também que ficaram ali atrás, e do outro lado da rua a gente também vê a fiação prejudicada, tem muitos fios da rede elétrica que aqui então são aéreos, não são enterrados, que estão no chão, ficaram pendurados, estão enroscados nas árvores, nas grades, está uma bagunça de fio por aqui, e lá do outro lado, próximo às casas, a gente vê também que tem galhos de árvores pendurados, tanto nas casas quanto na própria fiação. Então, claro, a gente já sabe, a gente acompanha há semanas aqui em São Paulo a receita do caos, Choveu, caiu árvore em cima da rede elétrica, o pessoal fica sem luz. Apesar disso, o que disse a Defesa Civil pra gente é que nesse momento todo mundo já teve a energia reestabelecida, então as pessoas que foram atingidas nesses últimos 3 dias
E diz também que a maior parte do sistema de água foi normalizado. O que disse para a gente a Sabesp em nota é que por conta de novas quedas de energia que aconteceram ontem, domingo, alguns bairros, aliás, algumas cidades na região metropolitana de São Paulo estão com abastecimento afetado. São elas em Budas Artes, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, que estão com abastecimento em recuperação. Lembrando que não há previsão de fortes chuvas, mas é importante ficar atento, principalmente se o solo já estiver molhado. A Defesa Civil recomenda que as pessoas então fiquem atentas principalmente a avisos que eles colocam nas redes sociais deles, Defesa Civil SP. Bom ficar sempre prestando atenção para que as pessoas se protejam, né, Colombo? É isso aí, Bia. E essa combinação é explosiva mesmo, né? Essas árvores sem poda, gigantescas, algumas todas carcomidas por cupins, e essa quantidade inaceitável de fios amarrados aos postes, não tem jeito. Venta, nem precisa ser muito, não. Venta um pouquinho, garou um pouquinho, a árvore cai, sobrefiação. Um abraço. Obrigado, Bia. A Bia volta ao longo desta edição do Jornal da Manhã para a gente falar mais sobre as coisas de São Paulo.